Olá, bem-vindas ao Ninho. Eu sou Nanda Becker e esse é o podcast Café no Ninho, um espaço acolhedor para mães e pais refletirem sobre uma educação mais consciente e respeitosa, com leveza, afeto e boas conversas. Pega sua xícara de café e fica aqui comigo nesse ninho acolhedor. Bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do meu podcast Café no Ninho. Eu espero que vocês se sintam muito à vontade de participar aqui comigo. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, vocês podem ir até o meu perfil no Instagram, Nanda Becker, que é Becker com CK, ou vocês podem também me mandar e-mail, que é nandabecker.edu@gmail.com. Então, esse primeiro episódio, o tema dele basicamente é apresentar qual que é o propósito e o que é esse podcast. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou jornalista, eu sou educadora parental também. Eu sou mãe do Luke, que hoje eu estou falando aqui em fevereiro de 2025. Hoje o Luke tem 7 anos e a Sofia, minha filha mais velha, tem 17 anos, faz 18 logo em breve, em julho. Meu Deus. E é isso, assim, sou jornalista formada desde 2003 e minha trajetória é que eu sempre fui muito apaixonada por educação, pela infância, até antes de ter filhos, no caso. Eu já tia, eu fui tia com 15 anos, eu gostava de participar das reuniões de escola com a minha irmã, enfim, sempre muito inserida nesse espaço, assim, de educação, uma coisa que me envolvia e me deixava muito curiosa. Então, quando eu tive Sofia, que foi minha primeira filha, eu tinha já o blog Ninho das Cegonhas, que era onde eu colocava tudo sobre infância, né? Eu dividia minhas experiências, tudo que eu aprendia, tudo que eu vivia, tudo que eu lia e o que eu achava que era útil para as minhas seguidoras. E esse Ninho das Cegonhas, ele também tinha um grupo que foi muito grande, ele ainda existe, esse grupo, no caso, no Facebook, que chama Serviços Maternos do Maringá, que é a cidade onde eu moro. E nesse grupo, onde as pessoas vendiam e compravam, vendem e compram até hoje, as mães também trocavam muita informação, muita ideia sobre educação, sobre comportamento, sobre tudo que você imaginar de maternidade. Então virou uma grande comunidade que eu acabei criando meio sem querer, porque foi tudo assim, ah, vou fazer isso porque eu acho que vai ser útil para mim, mas aí acabou sendo útil para fulana e fulana adicionou ciclana, enfim, o grupo ficou muito grande. Através do grupo, criei essa grande comunidade, onde, através disso, eu acabei fazendo feiras infantis, fiz eventos de feiras de troca de brinquedos e livros, enfim, fiz inúmeros eventos, assim, sabe? Bloquinho de carnaval, Halloween, enfim, um monte de coisa muito legal que eu dividi, assim, com a comunidade. Quando chegou a pandemia, que eu parei de fazer a feira, né, que era um evento, eu resolvi estudar para ser educadora parental, porque era já um desejo meu. Eu lia muito a respeito de educação positiva, disciplina positiva, e eu achava aquilo tudo muito encantador. Eu nunca gostei da ideia de que bater era uma coisa necessária para educar os filhos. Então, eu sempre estava me informando sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar e me aprofundar nesse assunto, eu achei que era a hora de eu começar a dividir isso com vocês. O primeiro curso que eu fiz foi disciplina positiva, depois eu fiz o curso de adolescência com a doutora Juliana Franco e depois eu fiz a pós-graduação em educação positiva. Então hoje eu sou uma jornalista e educadora parental. Eu sou uma jornalista especialista em educação de filhos. Então eu gosto muito, muito de dividir isso com vocês. E eu pretendo trazer aqui para vocês muita informação relevante sobre esse assunto. Eu pretendo trazer muitos convidados também relevantes nesse assunto. Então, eu acredito que eu vou conseguir dividir com vocês, assim, informações muito importantes para vocês agregarem na vida de vocês, né? E começarem a buscar conhecimento e entender que para educar a gente não precisa ser violento, né? Isso não quer dizer que a gente vai ser permissivo, quer dizer que a gente vai ser participativo, basicamente isso. Então, falando um pouco mais sobre essa linhagem que eu amo tanto dentro da educação, que é a educação positiva. Bem, a educação positiva ela tem 5 pilares, né? E eu vou até colar aqui para dizer para vocês quais são os pilares. Então, os 5 pilares da educação positiva se baseia na teoria do apego, em especial o apego seguro, né? Entendendo que existem vários tipos de apego. O apego seguro
é um dos mais importantes, onde a gente entende que é através do apego seguro que a criança vai se conseguir ir para o mundo, né? Que o ser humano vai conseguir ir para o mundo. Essa é uma necessidade nossa, humana, que nós nascemos com essa necessidade de apego, né? Então, entender que o apego seguro, ele não vai te deixar mais dependente, muito pelo contrário. A gente entende que através do apego seguro, a gente transmite uma segurança tão grande para os nossos filhos que eles vão conseguir se sentir seguros o suficientes para ir para o mundo sozinhos, né? Então, a tão sonhada autonomia que os pais buscam, ela vai se construir muito fortemente através do apego seguro. A ciência do desenvolvimento humano também é muito importante. A inteligência emocional, o desenho original do ser humano, que é basicamente quais são as nossas necessidades, com quais necessidades nós nascemos, né? Porque nós nascemos com algumas necessidades, mas o mundo influenciou muito a forma como isso foi se construindo. E os estudos sociais, que basicamente é falar sobre racismo, sobre LGBTfobia, enfim, um monte de questão aí social que todo mundo já sabe, né? Basicamente, educação positiva é isso, passando assim pinceladamente de uma forma muito resumida para que vocês entendam que isso é que vai me basear daqui para frente para fazer esse podcast. Eu vou convidar pessoas que tenham uma visão parecida com a minha, né, ou que possa agregar e acrescentar ainda mais em toda essa visão que eu tenho, todo estudo que eu fiz e todo estudo que eu ainda faço, porque eu acredito que a gente tem que continuar estudando sempre para passar informações corretas para as pessoas. E o mundo vai aparecendo por aí muitos estudos novos, né, muita coisa nova e muitas comprovações científicas, né? Tudo isso que eu estou falando não saiu de vozes da minha cabeça, foram ciência pura, tudo foi muito estudado, né? Então, assim, a educação positiva, ela veio para transformar o mundo. Eu acredito muito na potência que a gente tem através dela de criar seres humanos que sejam felizes, né? Entendendo um pouco mais ainda sobre essa educação positiva, eu quero falar sobre a temida permissividade. Então, por quê? As pessoas hoje se enganam muito e falam que a educação positiva é você ser permissível, você deixar que a criança faça o que ela quer. Mas, gente, dentro dessa linhagem, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por essas crianças. Então, assim, elas não têm o cérebro maduro ainda, né? Nem criança, nem adolescente. O cérebro termina de se formar por volta dos 20 e tantos anos e ainda tem a neuroplasticidade que ele vai se modulando, né, se moldando no decorrer da vida. Então, graças a Deus, o cérebro pode mudar muito e a gente pode evoluir sempre, né? Então, entender que a permissividade ela não faz parte da educação positiva. A gente precisa proteger essas crianças, então o limite serve para isso, o limite é para proteger. Acontece que a diferença de uma educação tradicional para a educação positiva, o limite é apresentado de uma forma respeitosa, de uma forma que a gente entenda a necessidade da criança, né? A gente fala muito também sobre o adultocentrismo, que às vezes a gente quer que a criança corresponda a alguma coisa que nós queremos que eles façam, mas é para agradar a gente e não para que eles se desenvolvam com plenitude, né? Então, o limite ele vem para ajudar a criança a ser protegida. A gente nunca vai dizer, por exemplo, nunca vai falar assim, ai, filhinho, não precisa colocar a mão na tomada, vai te machucar, porque primeiro que a criança não entende o não dessa forma, né? O não é muito abstrato para a criança. E então, quando a gente vai colocar o limite, a gente vai pegar essa criança e vai tirar ela de lá e vai comunicar verbalmente, até para que ela possa desenvolver essa capacidade de compreensão verbal e vai mostrar para ela o que ela pode fazer, entendendo, mostrando que, olha, aqui faz machuca, aqui faz dodói, e vai tirar essa criança de lá. Isso a gente não vai gritar, a gente não vai bater, e isso demanda, porque é muito mais fácil a gente dar um susto na criança que está lá mexendo na tomada, para que ela pare de mexer, do que a gente ensinar o que é correto para ela.
não é? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer o que é certo porque é mais confortável para nós, né? Então, a educação positiva, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é permissividade e ela não é confortável, né? E uma coisa muito importante também que eu gosto, que eu quero que vocês saibam, é que a educação positiva ela toca muito no que nós vivemos como seres humanos, como crianças, como adolescentes. Então, a gente vai visitar muito a nossa infância e nossa adolescência, porque não tem como a gente educar de uma forma respeitosa se a gente não se conhecer, se a gente não compreender os nossos impulsos, os nossos gatilhos, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para você não grite, não bata, sendo que na hora que você tá ali vivendo um momento de tensão com teu filho, você vai sentir aquela raiva que você sentia quando você era criança, você vai sentir os gatilhos vindo e vai acabar reagindo. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento, né, e de autocuidado também, para que a gente consiga estar mais consciente para os nossos filhos. Então, na hora que eles viverem algum momento de tensão, a gente não vai reagir, a gente vai conseguir agir entendendo qual que é a necessidade dele. E aprender a nos acolher também, sabe? Aprender a sentir o que a gente precisa sentir, aprender a falar para nós mesmos o quanto nós nos compreendemos e o quanto a gente hoje é adulto e a gente pode fazer diferente do que fizeram com a gente. Não culpando os nossos pais, porque eles fizeram aquilo que eles sabiam, né? Com as ferramentas que eles tinham. Então, eu vou trazer vocês para a consciência para que vocês possam estar mais presentes de verdade na vida dos filhos de vocês. E isso eu quero muito trazer muita gente boa aqui para vocês. Eu quero dizer para vocês que viver educação positiva não é tão fácil quanto parece, né? A gente vai acessar muito a nossa infância e nossa adolescência, mas quando a gente coloca filho no mundo, a gente tem que entender que a gente é responsável por eles e principalmente educar com consciência, educar de forma positiva, educar de forma respeitosa, não é fácil, mas educar com palmada, educar com gritos, é a coisa mais difícil. Não é nenhum docinho, não é melzinho na chupeta. Então eu tenho certeza que você não se sente confortável fazendo isso com seu filho, porque hoje a gente já tem aí algumas informações, você deve receber e aquela culpa vem. Então vamos pegar essa culpa, vamos transformar em responsabilidade e vamos aprender cada vez mais para poder melhorar toda a harmonia dentro de casa. E é isso, e eu vou fazer aqui um bate-bola com vocês sobre mim, que é o que eu vou fazer muito com os meus convidados. Então, o bate-bola, eu não, eu lembro que eu fiz todo o roteiro, mas antes de eu vir gravar aqui, eu não olhei o roteiro, não. Eu tô dando uma olhada agora aqui para ir falando. Então, eu esqueci até o que que tem no bate-bola. Então, tudo que vier na minha mente, eu vou dizer aqui, infância, aprendizado, adolescência, segunda oportunidade, família, minha maior riqueza, educação, meu propósito, sonho, conseguir que a educação positiva chegue mais nas famílias e conseguir viver disso também, porque é o que eu sinto paixão em fazer, sabe? E é o grande amor, assim, na minha vida é falar sobre educação positiva, e vivendo a educação positiva, entendendo que a gente nunca vai ser perfeito, tá, gente? Mas a gente vai viver com mais consciência. Então, o meu sonho é poder mostrar isso cada vez mais para os pais, né? Isso aqui já é um pouquinho disso, e poder viver disso também. Saudade, com certeza, dos meus pais que se foram. Um dia eu vou até fazer algum episódio contando um pouquinho sobre isso, porque foi muito forte para mim a partida deles. E, enfim, me tocou muito, assim, me ensinou muito. Um medo de faltar para os meus filhos.
é um aprendizado. Todos os dias eu aprendo com os meus filhos, mas eu acho que assim, eu vou citar um aprendizado que foi o que me tocou assim, né? Quando minha filha era muito pequenininha e eu dei uma palmada nela, naquele momento eu senti que, meu Deus, não precisa ser assim. Então, eu aprendi naquele momento que a gente precisa estudar para ser pais. Um momento, com certeza, o nascimento dos meus filhos. Felicidade é ver a minha família bem. E isso eu digo não só a minha família, aqui o meu núcleo, meu marido e meus filhos, mas meus irmãos, minhas cunhadas, enfim, todo mundo que faz parte da minha vida, assim, da minha família que está sempre muito presente comigo, assim, eles são tudo para mim e é isso. Amor, a minha família também. Conselho para si mesma do passado. Eu acho que eu diria: não acredite no que a sua mente está dizendo sobre você por causa dos outros. E conselho para quem me ouve é: me escute, vem participar comigo nesse podcast para que você possa evoluir como pai, como mãe e ser mais presente na vida dos seus filhos. É isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não vai ser sempre assim. Eu não vou estar sempre sozinha. Eu vou ter muitos convidados. Então, a minha ideia maior é que isso seja um bate-papo com outras pessoas. Então, eu fica aqui o convite. Próximo episódio em breve aqui para vocês. Então, segue e ativa a notificação para que você receba todos os episódios deste podcast, que é tão importante para mim. É assim, o meu primeiro passo para chegar no mundo, chegar em vocês, nos pais. Então eu peço também que vocês compartilhem isso com quem vocês querem que também evoluam junto com vocês. E é isso, um beijo grande e até o próximo episódio.